Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública e hoje a gente vai estar conversando e falando com vocês sobre um tema que, na verdade, ele está em todas as mídias, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Afinal de contas, a partir do último dia 7, mais precisamente no último dia 7 de outubro, todo mundo acordou, né, com uma notícia assim super impactante do Israel sendo agredido, sendo invadido pelo Hamas numa ação absolutamente terrorista e que só tem trazido notícias espantosas para a gente ao longo desses dias. Todos falamos sobre isso, as notícias são muitas, e hoje a gente vai ter o prazer de conversar aqui com vocês com o Fábio Jonas Zuckerman, ele que é o diretor do Centro Brasileiro Esportivo e Cultural em Jerusalém, e ele vai trazer notícias para a gente ou informações para a gente do seu ponto de vista, da sua realidade, da sua vivência naquele espaço em Jerusalém. Fábio, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação conosco no dia de hoje. Prazer o meu, prazer o meu. Fábio, nesse começo de conversa, eu gostaria de conhecer um pouquinho sobre você, né, sobre a sua ligação com Israel. Você é um judeu brasileiro que resolveu construir a vida em Israel. Conta para a gente como que isso aconteceu. Justamente, eu cresci no Brasil, né, mas eu sou neto de sobreviventes do Holocausto, então tanto meu avô quanto minha avó, por parte de mãe, eles são sobreviventes do Holocausto. Perdi muita família, tios avós e muita família durante o período do Holocausto. E eu cresci no Brasil. Eles tiveram uma longa história, chegaram no Brasil depois de ter vivido um tempo em Israel, voltaram para a Alemanha e acabaram com uma longa história chegando no Brasil. E por isso que eu nasci no Brasil. Mas fui criado numa família muito sionista, uma família que entende muito bem o local de Israel no nosso povo. E desde novo, desde garoto, desde o meu bar mitzvah, né, a cerimônia religiosa que o menino judeu faz aos 13 anos, eu decidi no meu coração que um dia eu ia voltar para casa, né? E muita coisa aconteceu, casei, me formei, fiz minhas formações, negócios no Brasil. Tenho 5 filhos e Uau! com as crianças pequenas ainda, em 2008, junto com a minha esposa, né? A Nara, nós decidimos que chegou a hora de voltar para casa. E viemos para Israel. Meu avô, sobrevivente, na época ainda estava vivo, ele ficou muito feliz. E voltamos para casa e desde 2008 nós vivemos em Israel, são 15 anos em Israel. Hoje você preside essa ONG, né? Centro Brasileiro Esportivo e Cultural, aí em Jerusalém. Como é que surge essa ideia e o que exatamente vocês fazem nesse centro? Então, eu cresci no Brasil muito envolvido em esporte, mesmo ainda dentro da comunidade judaica, tanto no clube na Hebraica, em São Paulo, quanto no Maccabi. Eu joguei bola, fiz judô, fiz a escolinha de esportes que a gente tinha ali, então o esporte sempre foi parte da minha vida. E artes marciais, sempre artes marciais. Aos 14 anos eu comecei a fazer jiu-jitsu em Santos, e na verdade no Guarujá, e depois em Santos, no momento minha família estava morando ali, e eu me apaixonei pelo esporte, e principalmente me apaixonei pelo quanto o papel de um treinador, ele era, quanto ele poderia influenciar a vida de pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, muitas vezes, né? Verdade. E eu decidi que eu queria um dia poder usar o esporte brasileiro, principalmente o jiu-jitsu. Eu comecei com o jiu-jitsu, agora a gente tem. Nosso objetivo é que a gente possa também usar o futebol, o vôlei e outros esportes para realmente trazer uma mudança positiva na sociedade. Então, na nossa ONG em Jerusalém, a gente tem principalmente o jiu-jitsu muito grande hoje, e desde 2020 eu sou técnico da seleção israelense também de jiu-jitsu, junto com o técnico principal, e eu tenho visto muita mudança na vida das pessoas através do esporte. Na nossa ONG você tem judeus,
árabes muçulmanos, árabes cristãos, cristãos que não são árabes, tem judeus também, messiânicos, judeus que creem em Jesus. A gente tem todo tipo de cidadão, com todo o pano de fundo que existe em Jerusalém, na complexidade de Jerusalém, treinando com a gente num ambiente muito especial e pacífico. Maravilha, né? Porque, quer dizer, é um ambiente para todos, é um ambiente que oferece esse privilégio de lidar com o esporte para todas as pessoas, né? Isso é muito bacana. Fala para mim, onde você está mais no centro, onde está acontecendo a guerra, ou você está num espaço mais isolado? Porque a gente tem ouvido falar a todo momento que, na verdade, não tem nenhuma família em Israel que não tenha sido impactada ou perdido alguém próximo. Como vocês estão lidando com estas dores aí da perda de filhos, amigos, parentes, etc., no meio dessa guerra? É complexo, né? Todo mundo está sofrendo de alguma forma, com certeza. O país é muito pequeno, né? O Estado de Israel inteiro, ele é aproximadamente do tamanho do menor estado do Brasil, o estado de Sergipe. Então, é muito difícil alguém não ser tocado com tudo isso que está acontecendo. Nós estamos em Jerusalém. Eu vivo numa cidade que chama Mevaseret Zion, que é como se fosse um município de Jerusalém. Ela está nas montanhas de Judá, a aproximadamente 13 quilômetros do centrinho de Jerusalém, onde está a nossa academia, né? Então, todos nós temos amigos, conhecidos que vidas que foram perdidas, e eu tenho muitos alunos na academia e muitos amigos que eles estão em frente de batalha, que são ou de unidades especiais ou são de alguma área do exército, onde nesse momento eles foram chamados para servir, e alguns já estavam desde o começo, né? E aí você tem todo tipo de perda. Então, como é um país muito pequeno, você vai ter as pessoas que você conhece e que você perdeu, os amigos dessas pessoas, e você vai ter os seus amigos que perderam outros amigos e família. Então, é um impacto nacional, uma coisa que não tem volta, né? E uma vida perdida tem volta, né? Então, a gente não tem como substituir isso. E o desastre, a forma também. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa, às vezes, de idade, ou uma pessoa que a gente está preparado, né? Está sofrendo de alguma doença, existe uma certa preparação para lidar com a perda, e ainda é muito difícil e complexo porque a gente não compreende a morte, né? Nunca vai compreender. Verdade. E, num caso desse, a gente passou por um dia de holocausto aqui. E te digo que o que foi feito ali, em alguns casos, eu não sei nem se os nazistas pensaram nisso, de tão cruel. Verdade. Então, aqui na nossa região, em Jerusalém, é mais difícil de mísseis chegarem. A gente teve alguns dias, no próprio dia, no dia 7 à tarde, se eu não me engano, foi muito pesado o bombardeio e teve muitas sirenes tocando aqui em Jerusalém. Depois a gente teve alguns dias também de bombardeio aqui na região, onde a gente tem que sempre correr para o nosso abrigo, né? E assim, mesmo o país, mesmo você não estando do lado, então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem 1 minuto para correr para o abrigo. 1 minuto é muito tempo. É uma situação extremamente privilegiada aqui. Mas a tensão está muito grande, porque se o Hezbollah pelo norte entrar na guerra, o Hezbollah é muito mais poderoso do que o Hamas. Fala assim, 150 mil mísseis com uma tecnologia muito mais avançada, e eles podem chegar em Israel inteiro. Então, nosso pedido de oração é que isso seja contido, que isso não aconteça, e que a gente consiga encontrar um caminho para a paz, né? Queria dizer, eu estou conversando com o Fábio Jonas Schuckmann,
ele que é diretor do Centro Brasileiro Esportivo e Cultural lá em Jerusalém, a gente fala com ele direto lá de Jerusalém, né? Buscando ouvir alguém que está no centro dessa tensão, alguém que está ali percebendo a realidade do que acontece naquele local. Se nós que estamos fora, estamos em outro país, somos impactados, a gente pode imaginar o que é a situação de tensão vivida pelos nossos irmãos e companheiros ali naquela cidade. Não apenas naquele país, né? Não apenas em Jerusalém, mas sabemos que também as pessoas que estão ao redor, os palestinos, as pessoas que estão na zona crítica também, ali, e a gente realmente precisa pedir ao Senhor que traga paz àquele espaço todo, a todas as pessoas. Fábio, você já falou essa questão aí, né? Quer dizer, é um estado de tensão contínua. Não bastasse a guerra que está acontecendo, o ataque do Hamas, se tem essa a tensão de outras instituições também partirem para o ataque, né? Como é que você percebe a população de Jerusalém? Como é que você, em relação a essa questão toda? No mundo inteiro fala-se muito, né? Precisa cessar fogo. Por que Jerusalém não cessa fogo? É importante a gente entender que, falando de Jerusalém, a gente está falando da capital de Israel, né? Uhum. Mas Israel não cessa fogo agora, porque, na verdade, a gente tem sido atacado por eles, né? E aí eu estou dizendo pela organização terrorista do Hamas. Obviamente, e a maioria dos israelenses conseguem separar muito bem a população palestina do grupo terrorista Hamas, que infelizmente chegou ao poder dentro da faixa de Gaza e realmente governou até agora o espaço, e eles que manipulam todo esse ataque, né? Então, Israel tem sofrido isso em muitas cidades diariamente. Imagina que você está numa cidade com seus filhos, em toda a região que está em volta ali de Gaza, com a sua família, e você recebe bombardeio todo dia, e eles não estão em Jerusalém, como eu tenho 1 minuto para correr para o abrigo. Ali são questões de segundos que eles têm para correr para o abrigo, e nem sempre, né, vai conseguir fazer isso, às vezes no meio da rua, então a situação é muito complexa. Eles atacam civis, e o objetivo deles, se você, né, simplesmente entrar no site ou pegar informações na internet sobre eles, o objetivo deles é assassinar o povo judeu e a destruição, limpar Israel do mapa. Então, não tem como você ter conversa e negociar com alguém que o objetivo dele é eliminar você simplesmente porque você é judeu. Se aí no Brasil tem um problema com o crime organizado, mas o objetivo do crime organizado não é pegar uma pessoa e matar ela porque ela é preta, branca, amarela, cristão, muçulmano, judeu. O nosso caso aqui, ele vem ao meu encontro porque eu sou judeu e ele quer me eliminar da face da terra. Então, não tem como você negociar, existe uma necessidade nesse momento de Israel fazer um favor para o Oriente Médio, para o seu próprio povo, né, e para o mundo, de eliminar essa organização terrorista do mapa, que na verdade já deveria ter sido eliminada antes. A própria população deles são reféns deles. Infelizmente, as pessoas gostam de assistir um vídeo de 15 segundos no Instagram, no TikTok ou qualquer outro aplicativo desse, para tentar tomar alguma conclusão sobre qualquer forma de pensamento, filosofia ou ideia. Mas, na verdade, as questões são muito mais complexas, há necessidade de estudar e entender que é muito mais profundo o problema, e não vão entender a realidade assim, né? Jerusalém é tenso, porque você tem uma população muçulmana muito grande e você tem uma população judaica enorme aqui também, convivendo lado a lado, e nesse momento a questão fica muito mais tensa. Então, o nível de insegurança em Jerusalém é muito grande hoje, a tensão é muito grande. Você sente isso na rua, você sente isso nos olhares.
A gente está tendo gente, árabes muçulmanos entrando nas nossas cidades, fotografando, filmando as pessoas, filmando lojas, e você não sabe até que ponto isso é uma piada de mau gosto, enquanto a gente está sofrendo o luto de tudo isso, e você não, e ao mesmo tempo, ou se eles estão preparando mais alguma coisa. Então, a paz Uhum. que existia antes, ela desapareceu. Entendeu? Eu vivia de porta aberta, com tudo aberto em casa, na minha vida aqui, com os meus filhos a vida toda, e hoje a gente está com tudo trancado e a população está se armando. Então, a população civil, de maneira muito bem feita, né, com licenças, com preparo, com treinamento, com autorizações, com médicos envolvidos, a população israelense está tendo o direito de se armar através desse processo todo para poder se defender dentro de casa, porque a pessoa quer vir invadir a sua casa e te assassinar, não é querer pegar o seu dinheiro ou alguma coisa. Então, uma tensão muito grande. Não é uma questão de entrar para roubar, é uma Não. questão de entrar para eliminar, para matar, realmente para destruir as pessoas, né? E a gente vê isso de uma forma concreta e assim avassaladora a todo instante. O terrorismo não pode ter condescendência, não pode ter negociação, né? Ele precisa realmente ser eliminado. Queridos, eu estou aqui conversando com Fábio Jonas Schuckmann, ele que é o diretor do Centro Brasileiro Esportivo e Cultural em Jerusalém, e ele está aqui podendo compartilhar com a gente aquilo que ele vivencia naquele espaço ali em Israel, né? Eu acabo falando mais de Jerusalém, mas a gente está falando de Israel como um todo, e podendo compartilhar com a gente o sentimento para que a gente possa entender e ouvir de pessoas que estão ali, naquele momento, vivendo aquela realidade. Jonas, a gente acaba ouvindo muito das pessoas e até muitas vezes quem quer tomar partido diferenciado falando, né, que Israel tem que parar com a guerra porque os palestinos estão sendo massacrados, e eles precisam ser preservados. Numa hora dessa, a gente também percebe, né, que o Hamas ele usa esses próprios palestinos e também as pessoas que foram sequestradas e que estão lá como reféns, exatamente para forçar talvez uma retirada de Israel. Como é que você vê essa questão? Como é que o povo de Israel está vendo essa questão ou sentindo essa questão, né? Porque é fácil a gente falar de fora. Eu acredito e espero que o povo de Israel tenha chegado no limite para tomar atitudes difíceis, que na verdade a gente tem que tomar atitudes difíceis primeiro em relação ao nosso povo, que o fato da gente querer agora ir até o fim com essa guerra para eliminar o grupo terrorista significa que muitos dos nossos filhos vão morrer. Então, minhas 3 filhas já serviram no Exército. A minha filha, a mais velha, ela serviu por 2 anos naquela base chamada de Ma'avar Erez, que foi invadida e que eles assassinaram e fizeram tudo que fizeram da base. Minha filha serviu ali por 2 anos. Eu tenho 2 filhos ainda que estão em período militar. Então, assim, não estão em frente, graças a Deus, mas eu tenho muitos amigos meus com filhos que estão agora em frente de batalha, alguns que já perderam filhos. Então, assim, o fato da gente dizer que a gente precisa ir até o fim com isso para eliminar o grupo terrorista Hamas significa que a gente está colocando a vida das nossas famílias e dos nossos filhos em risco. Então, realmente, isso é muito complexo. Agora, se não for feito isso, nós vamos ter que passar por essas situações como foi a de agora outras vezes, né? Onde eles têm nas mãos deles mais de 200 pessoas raptadas do nosso povo, entre essas 200 pessoas, crianças. Eles mataram uma menina autista, uma criança autista, que foi raptada. Eles mataram outras pessoas que estão ali, idosos. Nós temos sequestrados por eles
um senhor de 84 anos, sobrevivente do Holocausto. Imagina uma pessoa sobrevivente do Holocausto, ela ser sequestrada aos 84 anos por E terroristas. reviver isso, né? Reviver isso novamente. Que loucura, Entendeu? Eu, que eu, loucura. não, eu, não, eu não sei nem o que falar, não sei nem o que sentir. A gente nem consegue isso. Então, assim, a situação é muito complexa. Israel precisa fazer isso. E uma coisa importante para se entender que as pessoas não querem olhar para isso é o seguinte: nós judeus, nós temos somente um Estado de Israel. Nós somos um estado muito pequeno, mas muito pequeno. Para você ter uma ideia, o Estado de Israel ele tem 22 mil quilômetros quadrados. É o único do mundo. Se a gente pegar um país, por exemplo, perto da gente, o Egito tem 85 milhões. Desculpa, a Turquia, por exemplo, aqui do lado, ela tem 769 mil quilômetros quadrados. Se a gente pegar, por exemplo, a Indonésia, país muçulmano, também tem 1.800.000.000 de metros quadrados. Se a gente for pegar o Paquistão, ele tem 770 mil quilômetros quadrados. Ou seja, são mais de 22 países muçulmanos. Se o povo muçulmano realmente amasse os irmãos deles, eles iriam fazer o mesmo que o meu povo fez para mim. O meu povo me trouxe de volta para minha terra. Se eles amassem os palestinos muçulmanos, eles ofereceriam para eles um pedaço de terra em qualquer um desses países, inúmeros muçulmanos, e amariam eles e cuidariam deles e dariam o melhor para eles. Mas, infelizmente, os próprios muçulmanos usam as pessoas, os palestinos que estão ali, para um jogo político muito cruel, com o objetivo de destruir o povo judeu e outros interesses. Tem alguma ação do governo de Israel no sentido de amenizar o sofrimento do povo aí? Com certeza, inclusive agora, hoje mesmo, eles mandaram mantimentos e vários tipos de produtos para o bem-estar da população. Agora, o que infelizmente isso vai acontecer, como acontece sempre, o mundo inteiro mandou dinheiro, impostos. O Brasil mandou 25 milhões de reais pelo senhor Lula para num dos governos deles para as mãos do Hamas, né? Então, assim, infelizmente toda ajuda que se manda de fora não vai chegar na população e não chega, né? Esse dinheiro, tudo isso chega na mão do Hamas. Por exemplo, canos, eles receberam canos para fazer irrigação, para fazer o transporte, né, de água. Desculpa pelo meu português, tá ruinzinho, mas e eles usaram esses canos de ferro Hamas para fazer mísseis com isso. Então, assim, infelizmente, independente da ação que for feita, com o Hamas ali dentro controlando a população, eles vão usar isso para o mal, entendeu? Para o Hamas, as pessoas têm que entender, para um grupo terrorista, as pessoas entender, para eles querem a morte dos judeus, mas a morte do próprio povo deles é bom para eles. Porque eles querem o terror. Então, eles querem, tanto que eles inventaram a mentira do negócio do hospital, onde eles mesmos assassinaram por um míssil que falhou e caiu lá dentro. Eles inventaram a mentira. Eles mataram gente do povo deles por falha deles. Aproximadamente 10% dos mísseis que eles jogam contra Israel cai dentro do próprio espaço deles e assassina o povo deles. Então, eles precisam desse choque, entendeu? Então, infelizmente, o que Israel pode fazer hoje é eliminar o Hamas. É isso que tem que ser feito. E todos os países do mundo precisam receber esse povo. O próprio Egito precisa abrir a fronteira e receber eles. E a gente entender o direito de Israel de se defender nesse momento, né, de um ataque terrorista e de um ataque realmente que não pode ser admitido. Infelizmente, o nosso tempo ele já está acabando, né? E eu queria encerrar o programa ouvindo de você que está aí um pouquinho de que lições a gente pode tirar desse momento, Fábio. Eu acho que o povo judeu tem que tirar a lição que essa é a nossa única casa. Eu cresci no Brasil e eu fui muito amado pelo povo brasileiro, principalmente pela comunidade evangélica, muito pró-Israel, porque eles leem a Bíblia, né? Então,
fui muito amado no Brasil, sou amado lá e vejo o povo brasileiro amando o povo judeu. Então, assim, espero que a lição é os brasileiros, eu sei que esse é um canal cristão, que os brasileiros leiam a Bíblia, né? E eles vão ver que o Messias ali, ele é judeu próprio, né? Jesus judeu. E eu acho que a lição é para o povo judeu entender que aqui é a casa do povo judeu, o lugar onde a gente tem que defender e ser um, que nosso povo possa realmente ser um povo só. E só existe realmente paz e tranquilidade verdadeira num relacionamento com Deus. A gente não vai ter paz nesse mundo. Eu acho que a gente tem que estar preparado nessa vida para a gente tem esperança no melhor sempre, lutar pela paz, mas estar preparado para o pior. E nesse momento Israel tem que estar preparado para isso. Verdade, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, pelo seu tempo. Nós ficamos aqui em oração para que o Senhor traga paz, não só para Israel, mas para todo esse continente, e que a gente possa viver em unidade, como você colocou aí, porque a unidade, ela também nos garantirá paz e vida plena. Mais uma vez, eu conversei com o Fábio Jonas Schuckmann, ele que é diretor do Centro Brasileiro Esportivo e Cultural ali em Jerusalém, e nos fez entender um pouco mais e participar daquilo que está acontecendo naquele lugar, e que isso traga misericórdia aos nossos corações e nos faça orar por Israel, pela Palestina e pela paz. Muitíssimo obrigada, Fábio. Obrigado. Boa tarde. Obrigada a você também que participou conosco e até a próxima.